Muitos porquês para esta política hoje. Boa noite, professor Augusto Santos Silva, bem-vindo. Desde já, uma consequência, pergunto, que o PS português tem um novo alento com esta vitória socialista em França. Eu acho que tem uma segunda oportunidade. Nós já na semana passada tínhamos visto uma primeira oportunidade que o Partido Socialista tinha de fazer alguma descolagem face a uma interpretação demasiado restritiva dos termos do memorando com a Troika. E essa oportunidade tinha decorrido do facto de não ter sido previamente consultado na elaboração do PEC, agora chamado Documento de Estratégia Orçamental. Agora, o resultado da eleição francesa dá-lhe uma segunda oportunidade e à escala europeia. O que é que mudou do ponto de vista político do domingo passado? Nós dizemos em Portugal, e bem, que estamos obrigados a fazer um certo número de coisas porque a Europa nos exige. Como se a Europa tivesse uma voz singular. E tinha tido até agora uma só voz. Estávamos a dizer apenas uma coisa. Vocês precisam de fazer uma consolidação orçamental à bruta. Em muito poucos anos, chegar a menos de 3% do déficit orçamental e reduzir, com outra lentidão, naturalmente, pela força das coisas, a dívida pública. E devem fazer isso por quebra nos rendimentos das pessoas e subida nos impostos. Ora, desde domingo passado, a Europa deixou de ter uma única voz. Porque num país com a dimensão, quer populacional, quer política, da Alemanha, que é a França, a orientação política vai mudar. E, portanto, faz todo sentido que o Dr. Mário Soares aproveite a ocasião para dizer, livrem-se lá da Troika, aos socialistas, e que os dirigentes socialistas digam, não, nós continuaremos firmes com os nossos, na satisfação dos nossos compromissos europeus. O que é preciso ter em conta agora é que provavelmente o que vai acontecer é um realinhamento nesses compromissos europeus. Mas faz sentido este apelo, este toca-rebate de Mário Soares a um apelo a que o Partido Socialista corte do ponto de vista dele, compromisso que tinha? Do ponto de vista dele, do ponto de vista da insistência em que ele se tem destacado na crítica a este modelo austeritário, digamos assim, para fazer alguma ironia, faz todo sentido. Mário Soares é uma voz livre, não comprometida, não tem funções nem do governo, nem de liderança da oposição. Tem a responsabilidade de ter sido Presidente da República? Claro que eu acho que ele a cumpre com a intuição política e também a franqueza e a liberdade de expressão. Acha que o Partido Socialista devia fazer uma ruptura com o memorando da Troika? Não, eu acho que o Partido Socialista não deve fazer a ruptura com o memorando da Troika, não deve colocar a questão nesses termos por duas razões cumulativas. A primeira é que, do ponto de vista da política interna, como o atual governo pôs em cima do memorando da Troika medidas adicionais que não estão contidas nesse memorando, porque nem o imposto extraordinário de 2011, nem o corte do 13º e 14º mês em 2012, nem a subida do IVA da energia para a taxa máxima estavam no memorando da Troika. E, portanto, o PS, depois de uma primeira fase em que evidentemente tentou encontrar o seu caminho, encontrou aí, dizendo, nós cumprimos os compromissos e somos a favor da satisfação dos nossos compromissos europeus e internacionais, tal como constam no memorando que nós próprios, enquanto governo, assinamos, mas nada para além disso. Ora, portanto, essa razão de política interna já de si fundamentava uma oposição do PS neste caminho, que eu reconheço que é estreito, entre estar no consenso europeu e estar em oposição em Portugal. Mas agora há uma segunda razão que é cumulativa com a primeira. É que o memorando da Troika traduziu para Portugal em termos de um consenso nas instituições europeias e no FMI sobre os termos que os países em dificuldade financeira deveriam seguir para consolidar as suas contas e, portanto, retomar, segundo essa interpretação, o caminho do crescimento, esses termos vão ser mudados. E estão a ser mudados. Estão a ser mudados hoje, como já, a partir do momento em que a dinâmica de vitória do Hollande se instalou, começaram a ser mudados, quer em Bruxelas, quer nas chancelarias. O Sr. Professor acredita que a partir de agora haverá uma moderação na austeridade por parte do governo português?
Não acredito. Porque o governo português... anunciou que vai apresentar uma adenda ao crescimento semelhante àquela que chegou ao PS. Uma iniciativa, do ponto de vista político, me parece um bocadinho absurda, porque, de facto, aqui quem marcou o ponto foi o António José Seguro, pessoalmente, ele próprio, na medida em que conseguiu antecipar, com algumas semanas, traduzindo do ponto de vista português numa iniciativa política sua, digamos, esta mudança na atmosfera europeia, dizendo nós estaremos na primeira linha da ratificação do Tratado Orçamental, ao mesmo tempo queremos mandatar o governo português para negociar uma qualquer forma complementar a esse tratado, um protocolo adicional que aponte para o outro pilar essencial, que é o do crescimento e do emprego. O António José Seguro, com isso, marcou pontos do ponto de vista interno, porque, de algum modo, antecipou esta mudança, digamos, de ventos na Europa e, por outro lado, trouxe o Partido Socialista para uma posição próxima daquela que o atual Presidente da República Portuguesa tem também defendido. Vimos, aliás, ontem o professor Cavaco Silva a marcar, com toda a clareza, atenção, que esta vitória do Hollande significa que aquilo, porque eu ando a pregar no deserto, deixará de ser pregado no deserto. E, portanto, esta iniciativa que agora o PSD tem é muito reativa e julgo, portanto, não tem... Mas não indicia, do seu ponto de vista, agora, qualquer alteração na moderação na tal política da Austrália? Não vejo, a não ser que a relação de forças interna ao próprio governo mude radicalmente. Repara, o atual governo, o governo PSD-CDS, tem uma resposta perante as questões, perante a crise portuguesa e de países como Portugal, que pode ser definida assim. Nós cometemos uns quaisquer pecados. O pecado terá sido aumentar excessivamente, do ponto de vista desta teoria, as prestações sociais garantidas pelo Estado, ter sido demasiado protetores dos direitos dos trabalhadores nas relações laborais e ter apostado no investimento e com isso trouxemos o endividamento público e, em particular, o endividamento total de particulares e do Estado a um nível que, do ponto de vista deles, seria insustentável. E, portanto, temos que expiar essas culpas. Precisamos de uma purga. Precisamos de ser purgados. Precisamos de entrar num purgatório violento que significará empobrecimento, significará a redução das funções do Estado, significará a redução dos direitos dos trabalhadores, significará a recessão económica, significará a austeridade, mas tudo isso é necessário. Temos que nos limpar desses pecados, temos que expiá-los. E essa purga é uma condição prévia e necessária à retoma do crescimento. Ora, esta teoria, que em si mesmo faz sentido do seu ponto de vista, é uma ideologia que implica uma certa dose de magia. Porque, no que diz respeito às chamadas... Portanto, a lógica, segundo esta teoria, é, enquanto estamos no purgatório a sofrer, vamos fazendo algumas reformas. E quais são essas reformas? São reformas que, do ponto de vista dessa teoria, são essenciais para a retoma da competitividade, quais sejam. Reduzir o Estado Social, portanto, numa altura de crise, diminuir a proteção social às famílias. Segundo essa teoria, isso era necessário porque nos tornará mais desenrascados, ficaremos menos subsidiodependentes, mais empreendedores, contaremos menos com o Estado e, portanto, teremos que contar mais connosco próprios. É aquilo que alguns membros do governo atual designam como sair da zona do conforto de ter subsídios de emprego, por exemplo. Se calhar botam outro remédio porque o Estado não tem dinheiro, de facto. Não? Mas segundo esta teoria, isto é mesmo virtuoso. Quer dizer, não é uma coisa que a gente tenha que fazer porque é fatal, é uma coisa que nós temos que fazer e que nos fará bem. E, por outro lado, segundo esta teoria, para além do empobrecimento, nós deveremos diminuir as garantias dos trabalhadores e, portanto, a teoria é que, se for mais fácil despedir, cria-se mais emprego. Esta ideologia tem um problema, é que desafia o bom senso. Nós diríamos que, em condições de crise social, a última coisa que se devia fazer era reduzir o apoio social público e também tenderíamos a dizer que, numa altura de crescimento do desemprego, a última coisa que nós precisaríamos era que fosse ainda mais fácil despedir.
Mas esta teoria já foi aplicada em alguns sítios. Nos anos 70, no Chile, usou-se uma receita muito próxima disto. Agora, é impossível, pelo menos não há nenhum exemplo histórico que nós conheçamos, aplicar uma tal dose de austeridade, de desproteção, de empobrecimento, de quebra em condições que as pessoas se habituaram a considerar adquiridas de bem-estar das famílias em democracia. O problema é esse. E se reparar, o que domingo passado disse mais uma vez é que no quadro das democracias europeias as políticas públicas têm que contar com este elemento que é a resposta dos cidadãos, a resposta das eleitoras e dos eleitores. Por isso, aliás, é que, se me permite, as políticas são muito importantes e o olhar político é muito importante. Porque se eu pensar apenas como um economista, sou capaz de achar que há um problema número 1, que é o problema de eu ter uma dívida pública em Portugal superior, neste momento, a 108% ou 109% do PIB, ou em Itália superior a 120% do PIB, e tem que atacar esse problema. Claro. Agora, se você olhar para isto politicamente, no quadro preto, para seu governo, em que a GIS escreve para ver todos os dias dívida pública superior a 100%, problema, e em que escreve déficit público superior a 3%, problema, também tem que escrever taxa de desemprego 15%, problema, recessão económica, problema, quebra nos rendimentos das famílias, problema. E a arte da política é a arte de ver ao mesmo tempo todos estes problemas. E é esse novo equilíbrio que eu acho que é necessário. E que este governo não tem tido essa visão global do seu ponto de vista, presumo, por todo o seu argumentário? Não me parece. E tem sido incentivado a perder, digamos, esta visão muito unilateral da coisa por duas forças principais em Portugal. Uma é o Presidente da República e outra é o principal partido da oposição, o PS, que tem procurado fazer isso. E eu acho que o Dr. Passos Coelho, que é político, e, portanto, não está, como disse aqui na semana passada, ao contrário do professor Vítor Gaspar, não está em comissão de serviço para regressar ao seu lugar em Frankfurt quando acabar a comissão de serviço. Não, é político, vai responder nas próximas eleições, convive com as pessoas, terá que ir fazer as feiras e os mercados e as campanhas de rua, que faz muito bem a muita gente. Faz muito bem ouvir as pessoas e sentir, ser apupado e ser aplaudido, ser vaiado e ser incentivado. O Dr. Passos Coelho, eu acho que vai também perceber os sinais que estão a ser dados, não só pelo resultado eleitoral de domingo em França, mas também, por exemplo, pela sucessão de resultados eleitorais nas eleições regionais na Alemanha. Nós que aqui, os poucos que nos ver-nos-ão por acharem que nós acrescentamos algum valor, podemos acrescentar este. Porque nós falamos muito na vitória do Hollande. Sim. E a vitória do Hollande, evidentemente, não vai ser nenhuma revolução. Eu não estou à espera de que a idade da reforma em França baixe. Não estou à espera disso. Estou à espera de compromissos. Mas um novo compromisso com a senhora Merkel. Mas a senhora Merkel que está a perder o seu aliado, os liberais. A evolução das eleições regionais na Alemanha tem mostrado que a CDU vai perdendo, mas vai aguentando. Os liberais estão a implodir. E, portanto, ao mesmo tempo, o SPD vai consolidando. E, portanto, há eleições na Alemanha em 2013 e o cenário de haver necessidade da chamada grande coligação alemã, portanto, CDU, que é a democracia cristã na Alemanha, SPD, que é o Partido Social Democrata alemão, talvez alargado aos verdes, talvez esta necessidade se venha a pôr. E os alemães, sabe, são muito pragmáticos nisto. Porque, por exemplo, nos governos estaduais na Alemanha, nós encontramos, consoante as necessidades, CDU sozinha, SPD sozinho, CDU mais liberais, CDU mais SPD, SPD mais CDU, até já tivemos CDU, a democracia cristã, com verdes. Portanto, este compromisso que vai ser necessário fazer, este realinhamento que vai ser necessário fazer entre Alemanha e França, em função dos resultados eleitorais, também do lado alemão vai significar algum
compromisso interno, em particular entre democratas cristãos e SPD, isto é, entre a Sra. Merkel e o Sr. Gabriel, que é o líder do SPD. O Sr. Professor há bocado estava a falar das reformas que estão a ser levadas durante esta crise a cabo pelo Governo. Acha que essas reformas estão em risco? Não estão em risco porque, sabe, elas têm sido feitas de forma tão pachorrenta que se forem interrompidas ninguém dá por ela. O atual governo tem tido uma austeridade, na minha opinião, muito preguiçosa. Isto é, aumento de impostos, corte de salários e pensões. Tem sido basicamente isso. E mesmo as reformas ditas estruturais... Está bem, claro, e sobretudo não é uma solução fácil. Quer dizer, eu não digo que não seja dolorosa, isto é, conheço suficientemente a vida política para saber que nenhum Primeiro-Ministro, nenhum Ministro das Finanças corta salários ou aumenta impostos sem ter muitas noites de insónia antes. Não estou a dizer que tenham prazer nisso, não, pelo contrário, respeito muito e sei quanto custa. O que eu estou a dizer é que é uma solução fácil, no sentido em que é uma solução, a solução alternativa é estar em cima da execução orçamental, estar em cima do orçamento, sem ter tantas folgas e ter uma gestão muito mais premente e apostar mais na ideia de que a economia é uma realidade dinâmica e não meramente uma soma aritmética. Porquê é que eu digo isto? Repara, hoje, ontem, algumas das notícias são propostas de alteração da especialidade da lei das rendas. Isto significa, entre outras coisas, o seguinte, significa que a lei das rendas ainda não se concluiu o seu processo de aprovação. E, contudo, ela foi apresentada em janeiro, foi aprovada na Generalidade em fevereiro, e essa lei que é apresentada como uma das reformas estruturais, do meu ponto de vista, nem sequer vai abordar o problema essencial, porque o problema essencial, o que retira a iniciativa privada do investimento no mercado de arrendamento, já não são tanto as rendas antigas, é esta coisa muito simples, é que o senhor, se for proprietário e tiver uma casa alugada, não tem hoje qualquer garantia de que, se o inquilino deixar de pagar a renda, o possa reaver a sua propriedade. E esse nó crítico não é resolvido, do meu ponto de vista, na atual lei das rendas. Mas quem diz da lei das rendas, lembra-se da análise dos minutos que nos custou aqui a análise sobre a relação de forças entre o Ministro da Economia e o Ministro das Finanças a propósito da gestão do Ucrânia, com aquela famosa comissão interministerial presidida pelo Ministro das Finanças. Bom, ela vai entrar em vigor só hoje ou amanhã. O tempo que se demorou. Portanto, mesmo do ponto de vista das reformas, o Código de Trabalho continua em discussão, os feriados já sabemos que não são este ano, são para o ano. Portanto, desse ponto de vista, há alguma preguiça, o ritmo. E eu pensei que o Primeiro-Ministro pode aparecer com um ar mais calmo, até de algum calmeirão, que incomoda menos as pessoas, gritará menos, não sei, em comparação com o anterior Primeiro-Ministro, cuja agressividade era conhecida. Mas eu temo que o preço a pagar seja este. Quer dizer, do ponto de vista das reformas estruturais que podiam ajudar à competitividade, bom, na redução dos custos de contexto, este governo não desmantelou o Simplex, mas não acrescentou nada. Do ponto de vista de substituição de importações pelo investimento em energias renováveis, este governo parou. Do ponto de vista do investimento público, sou o primeiro a reconhecer que aí a folga é muito pequena. Do ponto de vista do estímulo da economia para o mercado interno, bom, se nós cortamos salários, estamos a cortar os rendimentos às pessoas que vão aos cafés, que vão aos restaurantes, vão aos cabeleireiros, que alugam casas para férias no Algarve, portanto também não podemos esperar que cresça por aí. E do ponto de vista da nossa intervenção no quadro europeu para ajudar a algum realinhamento, o Dr. Passos Coelho, a única coisa que sabe dizer é "e há Frau Merkel". Como a senhora disser, eu faço. Agora, é evidente que... Como é que o Primeiro-Ministro vai ter que engolir esses iás todos que disse a Frau Merkel? Eu não sei se vai ter. Eu acho é que o Dr. Passos Coelho reconheço que é uma pessoa competente do ponto de vista político e, portanto, julgo que estará a ter bem em conta estes realinhamentos. Quer dizer, seria um bocadinho ridículo que o presidente do PSD, membro do Partido Popular Europeu,
do qual PSD português e Partido Popular Europeu saiu o Presidente da Comissão Europeia, que se chama José Manuel Durão Barroso, seria ridículo que o nosso Primeiro-Ministro estivesse em dessintonia com o Presidente da Comissão Europeia. Portanto, o Dr. Passos Coelho, mais dia menos dia, também vai falar nas eurobonds para projetos de investimento em infraestruturas. Nós, aliás, eu temo que um dia destes descobramos que, afinal, Sócrates é culpado por se ter parado o TGV. Porque pelo caminho que as coisas levam, mais mês menos mês, estaremos a lamentar Portugal não ter entrado na rede europeia de alta velocidade. Bom, e acharemos que a culpa é daquele que está em Paris. Já agora dá jeito. Mas, e também não vejo que, estando o Schäuble, o Ministro das Finanças alemão, a dizer sim, não podemos renegociar o tratado, mas podemos acrescentar alguma coisa. Estando Juncker a dizer a mesma coisa, estando mais dia menos dia, Merkel a dizer a mesma coisa, que Portugal ficasse naquela posição. Mais e menos, do seu ponto de vista, Pedro Passos Coelho estará a dizer que vamos ter que renegociar o tratado, pedir mais tempo e mais dinheiro, coisa que tem dito, o contrário do que tem dito ao longo dos últimos anos. Como sabe, depende dos dias. E depende também das entrevistas. Ora, diz que nós não precisamos de mais tempo ou menos dinheiro, mas já disse um jornal alemão que provavelmente precisaríamos de mais tempo. O Ministro das Finanças diz, no dia 23 de setembro de 2013 nós estaremos nos mercados, e depois diz ao seu colega das Finanças, muito obrigado pela vossa compreensão, se for necessário, diferir um bocadinho no tempo. E tudo isto é a vida política normal. Por isso é que os savonarolas são horríveis do ponto de vista... Na política é preciso ter algum jogo de rins. Mas o que eu digo é que há alguma esperança do ponto de vista dos interesses portugueses, porque os interesses portugueses são que nós não, e com isto termino, não possamos ser acusados de ter, por nossa iniciativa, faltado aos nossos compromissos, mas podermos dizer continuaremos fiéis aos compromissos europeus, agora enriquecidos e um bocadinho mais atentos à dimensão do emprego e à dimensão do bem-estar das pessoas. Cá estaremos para avaliar essas alterações, se elas vierem a ocorrer. Obrigado, Sr. Professor. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias. Já a seguir, aqui na TV24, não perca mais uma noite do futebol. Eu volto amanhã. Boa noite. Ajuda externa.